No episódio anterior de O Lamento de Katagi, nossos aventureiros se reuniram para descansar na cabana ocupada por Lander e Umara, os dois últimos moradores do pequeno vilarejo que havia sido tomado pela neve. Zoralfen decidiu buscar o grupo para que pudessem conversar e, dessa forma, explicar o que estava acontecendo, mas uma voz o fez desistir disso. A voz, que sibilava com o vento, chamou Zoralfen pelo seu sobrenome. Arkendar. Temendo ter sido encontrado por aqueles que o perseguem, o elfo obscuro decidiu correr para o mais distante possível do grupo, pois dessa forma ele acreditava que os manteria em segurança. Dentro da barraca do Lander, Moiri, Andrômeda e Yurik falavam sobre o que poderia ser feito em relação ao Zoralfen e também como poderiam ajudar Lander e Umara a sair daquela situação. Depois de cerca de 1 hora, Urik decidiu que era hora de buscar o elfo que estava em outra cabana, mas as portas abertas e as pegadas fundas na neve demonstravam que ele havia corrido para muito longe. Os três se reuniram e começaram a procurá-lo pela floresta. Ele parecia ter deixado pegadas muito fundas, o que demonstrava que ele havia corrido de um possível perigo muito grande. Já um pouco mais à frente, depois de muito correr e se esconder, Zoralfen encontrou a entrada de uma caverna. O lugar não era quente o suficiente, mas protegeria não só ele, como o restante do grupo que o estava procurando da nevasca sem fim. Deixando pistas bem visíveis, Zoralfen mostrava com clareza que gostaria de ser encontrado pelo grupo. E foi assim que eles conseguiram achá-lo dentro da caverna. Ao se aproximar de Zoralfen, o grupo começou a conversar sobre os itens encontrados dentro de uma mochila que parecia estar ali há um bom tempo. Sem conseguir prestar atenção, Urik começou a sentir o seu broche vibrar, e a voz que ele costumava ouvir desde criança se fez presente mais uma vez. O pedido era claro: Urik, socorro! Alertando ao grupo sobre o perigo, Urik começou a guiá-los dentro da caverna, que possuía um cheiro muito forte de insetos. O grupo pôde identificar no teto várias estalactites e algumas que também estavam no chão, mas não pareciam ter quebrado, mesmo com pontas muito finas. Com um pouco mais de tempo, eles perceberam que estavam em um verdadeiro campo minado de perfuradores, criaturas que se camuflam e se passam por estalactites, para que possam emboscar criaturas desavisadas que caminham logo abaixo. A busca por um caminho seguro até a saída foi difícil, mas eles conseguiram chegar ao final, não sem que antes um dos perfuradores deixasse uma enorme cicatriz no ombro da Andrômeda, que estava transformada. Apesar da dor, a Ferale arrancou a criatura de seu ombro e a arremessou no chão com toda a força que possuía, quando lentamente perdia sua transformação. Ao atravessarem a caverna, eles puderam ver um local completamente diferente do esperado. Ainda havia neve, mas o que parecia ser uma cratera cercada por montanhas era tomada por uma vegetação rasteira, ainda viva e colorida. A energia daquele lugar emanava uma aura muito positiva, e todos os aventureiros sentiam-se muito bem, independente das feridas em seu corpo e do cansaço causado pela longa caminhada no frio extremo. Para a surpresa de todos, mais à frente era possível avistar um lago que parecia refletir a aurora boreal que dançava no céu. Eles haviam encontrado o Espelho dos Espíritos, um dos locais mais sagrados que existem para os Ferales, mas que clamava por ajuda.
O Espelho dos Espíritos, ele não só é um local considerado sagrado para os Ferali, mas ele é chamado desse jeito porque ele se trata de um lago. Lago esse, onde os Ferali, né, segundo as lendas dos Ferali, dizem que você consegue conversar com os espíritos. E, se é possível conversar com os espíritos, muitas coisas podem ter solução. Muitas coisas podem ter uma certa conversa de algo que vem de cima, né? Algumas perguntas podem ter respostas. Porém, ao chegar no Espelho dos Espíritos, os jogadores se depararam com 4 criaturas que estão bebendo da água do Espelho dos Espíritos. 4 Ferali. Ferali esses, né, de portes físicos bem diferentes. Porém, foi dessa forma, né, que nós encerramos a sessão passada. Falei um pouco sobre o Espelho dos Espíritos. Para Andrômeda, ele não só é um local sagrado, mas é como se ela tivesse sentido que todas as outras Andrômedas também procuraram por esse lugar e nunca conseguiram encontrar. Ela foi a primeira. Talvez a última Andrômeda a encontrar esse lugar. Então, pode ser que os jogadores não, os personagens, os aventureiros, eles tenham de fato presenciado, talvez, o único milagre que eles vão ver na vida deles. O único. Não se sabe, não sabemos. Porém, para alguns Ferali, de fato, se eles morressem agora, eles morreriam satisfeitos. Teria sido uma visão que, cara, nenhuma outra pessoa viu isso. Se eu morrer agora, eu tô satisfeitaço. Beleza? E, obviamente, né, eu gostaria de frisar de novo que o terreno ele é bem diferente. A neve, ela parece que não conseguiu chegar e tomar totalmente o Espelho dos Espíritos. Tem uma energia muito forte nesse lugar. E quase que... E agora a gente já começa, né? Para vocês, todos os 4, principalmente para o Zoralfen e para Moiri, esse local não faz sentido. Não faz sentido, ele só é muito bonito. Para o que vocês veem é um local muito bonito, com um lago de águas brilhantes, né? Semelhantes às auroras que vocês já viram antes. Para vocês dois é isso. Mas todos vocês sentem um arrepio no pescoço. Um arrepio na nuca quando vocês entram, quando vocês passam pelo arco da caverna, que vocês se deparam com esse lugar, todos vocês sentem os pelos dos braços de vocês arrepiando. O pelo dos pescoços de vocês arrepiando. Da nuca. E, cara, é quase como se vocês fossem tomados por uma... Por que não dizer, né? Uma alegria repentina, sabe? É algo que vem muito rápido, né? E vai também. Mas, quase sem perceber, todos vocês estão com um sorrisinho no rosto. Mesmo que seja um sorrisinho de canto de boca, sabe? Todos vocês estão com um sorrisinho. Esse lugar, ele faz muito bem a vocês. Porém, essa paz repentina, né? Essa... Quase como se vocês estivessem... Essa admiração, né? Essa pausa que vocês tiveram de uns 5 segundos, ela é quebrada. O silêncio, né? Ele é quebrado. E ele é quebrado por uma voz. Uma voz feminina. Uma voz que vocês veem vindo lá da frente. Uma das Ferali, vocês percebem que ela vira olhando para vocês. Ela tá com a mão no ombro de um Ferali que é claramente muito maior do que ela. Muito maior do que ela, tá? E assim, Akabane, esse Ferali, ele é muito maior do que a maioria dos Ferali que você já viu na sua vida.
Você viu alguns outros Ferali, né? Principalmente Feralis de outra tribo, de outras tribos. Nunca eram em números muito grandes. Você sempre via eles em uma quantidade muito pequena. Às vezes eram batedores. Às vezes eram Ferali que precisavam de algum tratamento que a sua tribo tinha e a deles não. Ou às vezes eram Ferali da sua tribo que tinham que trazer um Ferali de outra tribo. Então, assim, nunca foi algo muito... você nunca viu muitos Ferali de outras tribos que não fossem a sua. Né, que não fosse a sua. Porém, na sua tribo, existem Ferali, não existem só um tipo de Ferali, né? Os Ferali, eles são classificados em 4 tipos. E, cara, é fácil para que você olhe para ele, né? Você olhe para esse Ferali, né? Que ele é realmente muito maior do que os outros. E, cara, ele só de bater o olho você sabe. Você não consegue distinguir direito os outros. Mas ele você sabe. Ele é um couro resistente. O maluco é muito grande. Ele é muito grande. E a voz que vem dessa mulher, né? Vocês veem que ela tá com a mão no ombro dele, com a mão apontando pra vocês, o dedo apontando pra vocês, né? E vocês só escutam ela gritando: "Vocês aí, parados!" Ela tem um tom de voz meio rouco, quase ríspido, sabe? E, tipo, vocês percebem que esse Ferali, que ele é muito maior, ele vem se virando e olhando pra vocês. Vocês olham pra ele e, cara, a sensação que vocês têm quando vocês olham pra ele é de alguém que tá muito tranquilo. Talvez o lugar ele passe, né? Isso dá essa sensação para as outras pessoas que estão ali também. Esse Ferali, vou tentar descrever ele um pouquinho melhor. Eu acho melhor fazer o seguinte, vamos mostrar ele? Acho que é melhor, né? Vamos mostrar ele para vocês. Esse Ferali, mostrar aos jogadores, show to all, beleza? Esse brother, ele é realmente muito grande, tá ligado? Ele vira pra vocês, vocês veem que, tipo, apesar dele ser muito grande, né? E, cara, ele tem, tipo, algumas ossadas pelo corpo, como se fossem enfeites mesmo, sabe? Talvez até fetiches de alguma coisa que ele matou, né? Principalmente vocês veem que ele tem essa pele de urso por cima do corpo dele, né? Vocês veem que ele olha pra vocês, até com o mesmo sorrisinho de canto de boca, sabe? Ele olha pra vocês, ele olha pra ela, faz um sinal com a cabeça, como quem diz pra se acalmar. E ele estende a mão na direção da Andrômeda e faz um gesto pra que vocês se aproximem. Depois que ele faz isso, ele olha pra essa Ferali que tá meio assustada, dá as costas pra vocês e volta a beber da água. Perfeito? É isto. Eu me aproximo da Andrômeda e eu boto a mão no ombro dela assim. Eu acho que você vai ter que ser a nossa porta-voz aqui nesse exato momento. Ele é de vocês, não é? Ele é do Parece seu essa não é a voz da Andrômeda transformada. Uriqueja. Verdade, tem a voz da Andrômeda transformada. Eu tô encantada. Eu tô encantada. Eu posso andar um pouquinho? Claro, com certeza. Sinta-se livre. Eu vou um pouquinho aqui pra frente e eu continuo observando, mas com um pouco de medo, tá ligado? Uhum. Mas eu tô, tipo, meus olhos estão brilhando. Parece até que eu vi brinquedo novo. Acabei de ganhar um brinquedo novo. Uhum. A Andrômeda, de tanto que ela já ouviu, de tanto que ela já pensou sobre este lago, ela tá confusa. Primeiramente, ela tá muito confusa, ela tá tentando processar, ao mesmo tempo que as outras reencarnações estão tentando processar em cima dela. Exato. Porque ela pensava que era só uma lenda. Que a Aquila falava, que ela tinha memórias. Ela pensava que era só uma lenda. Ela tá vendo uma lenda também.
na frente dela. Então ela tá sem muito o que falar, ela só tá observando o lago e aos pouquinhos ela vai andando. Meio, tipo, muito maravilhada. Tipo, ela tá machucada, ela vai mancando assim, mas ela só vai andando assim, tipo, pensando, cara, conseguimos. Tipo, ela não fala conseguir no plural, ela fala conseguimos, que é pras outras. Então é Perfeito. meio que como se fosse ela com várias Andrômedas assim em volta dela, andando junto com ela, se aproximando do lago. E ela vai mancandinho assim, ela nem, tipo, ela meio que esquece assim o pessoal, tipo, só tá ela e as outras Andrômedas atrás dela. E ela vai caminhando até o lago. Perfeito. Eu vou andando atrás dela e eu quero perguntar pra ela: você acha que aqui a gente vai ter muito problema? Porque você tá meio ruim, hein? Eu posso resolver isso aí. Eu viro pra Andrômeda assim, né, em um tom meio bem baixo e pergunto: deveríamos nos preocupar? A Andrômeda ela só faz assim e tipo, e dá pra perceber que o rosto dela ela tá com uma feição tão calma, o olhar dela tá tão calmo, tá tão orgulhoso. A feição dela tá tão calma, tá tão orgulhosa de ter encontrado aquilo que, tipo, que se o pessoal olhar nos olhos dela, dá pra ver que não é só ela que tá feliz. São as outras também que estão felizes. Perfeito. O brasão tá, que nem eu perguntei no final da sessão passada, tá Vibrando maluco, velho. vibrando maluco. Eu, tipo, dou uma apurada de passo pra chegar mais atrás da Andrômeda, como eu já tava conversando com ela, e eu, tipo, meio que encosto na mão dela e falo: sei que tá tudo meio parecendo bem, mas eu não sei se vocês lembram o que eu falei antes. Minha deusa tava pedindo pra ajuda, agora há pouco. E isso aqui, ó, caso vocês não saibam, é meu símbolo sagrado. Isso aqui nunca vibrou tão louco quanto tá vibrando agora. Então tem alguma coisa muito boa, muito ruim aqui. Então você disse que deveríamos ir com cautela? Porque Eu acho. a Andrômeda está encantada e eles também parecem não mostrar nenhum tipo de ameaça. Eu sei, mas ficar atento é o mínimo. E como ela tá deslumbrada, eu tô querendo tentar chamar a atenção dela mesmo. O Zoralfen fica em prontidão com a espada, porque ele realmente é muito desconfiado, tá ligado? Uhum. E ele fica próximo do Urik e da Andrômeda, vendo, prestando atenção no que eles querem fazer. Zora, deixa eu ir na tua frente que você tá meio machucado. Qualquer coisa, eu tô com escudo, não tô com espada na mão. É uma imagem menos hostil. Tranquilo, perfeito. E daí é isso. Maravilha. Na teoria eu fico na Moiri? frente dele, tá ligado? Alguma coisa? Não, vai eu se ainda aproximando, eu ainda acho. tô muito chocada. Eu só tô admirando mesmo, eu não pretendo seguir. Uhum. Admirável Perfeito. mundo novo. Cara, até onde vocês vão? Eu acho que até a saída eu começo a deixar ficar branco. Uhum. Perfeito. Pode mover os personagens de vocês, tá? Podem mover os personagens de vocês, não tem problema. Ah, não tem limite de espaço? Não tem limite. Pode a dar. gente não Pode tá dar. em combate. Ah, tá. Combate. Eu quero estar aqui. Quero ficar andando do lado da Andrômeda. Uhum. Tu vai mover também, Fábio? Vou, é porque agora que eu percebi que eu não tinha entrado no... Eu consigo levar ele? Não, né? Não, mas deixa que eu levo. Tava olhando tu vai pela ficar... live distraído. Tá ligado? Tava entretido. Perfeito. Deixa eu colocar aqui vocês. E é o seguinte, cara. Quanto mais perto vocês chegam do lago, mais vocês conseguem sentir essa sensação, né? Esse riso frouxo. Quase como se fosse um riso frouxo, né?
É aquela vontade de tipo... Cara, sabe quando você tá tão... Como é que eu posso dizer? Satisfeito com alguma coisa que você tá tipo... Cara, não quero. Se chegar algum problema hoje, dane-se. Sabe? É desse jeito, velho, que vocês estão se sentindo, sabe? E isso, assim, apesar de haver uma certa preocupação, né? No Zoralfen, no Urik, é quase que... É quase como se essa preocupação não fosse tão grande, sabe? Inclusive, deixa eu fazer até uma pergunta. Eu ouvi um alaúde tocando. Vocês viram se o número subiu? Acho que subiu, né? Subiu sim. Subiu, perfeito. Perfeito. Então, cara, é o seguinte, velho. Vocês vão se aproximando com muita calma, né? E vocês veem que de novo, né? Aquele Ferali gigante, ele olha pra vocês por cima dos ombros, né? E ele olha pros outros, faz um gesto para que os outros fiquem ali, né? E ele vem com muita calma. Vocês percebem que, apesar do tamanho dele, né? Ele vem com muita calma, tá? Caminhando até a direção de vocês. Vocês veem que ele vem até aqui, né? E, cara, ele vem meio que com um sorriso também, sabe? Um sorriso até que muito convidativo. Vocês veem que o cara parece ser realmente muito simpático. Ele vem se aproximando de vocês e ele olha pra Andrômeda. Você vê que ele levanta a mão assim na direção do lago, né? E ele fala: Quem diria? Quem diria que esse lugar de fato existe? Você é muito nova, mas tenho certeza que alguém já lhe falou sobre ele. A Andrômeda, ainda tá meio... Ela só faz assim, ó. Ela tá meio que sentindo, né? O ombro, assim. Ela tá apreciando, né? A descoberta de depois de milhares e milhares de reencarnações e lendas. Ela só faz assim, ó. Ele olha pra tu, né? Ele vê que tu tá meio preocupada com o ombro. Ele fala: Está tudo bem com o seu ombro? Tô falando mais de forma feral, mas eu vou falar normal, porque senão... Tá bom. Que a gente teve que enfrentar os perfuradores. Um caiu no meu ombro. É. Eles são... Como é que aquele rapaz disse? Vê que ele meio que coça assim a cabeça. Ele tem um moicano muito, muito grande, tá ligado? Tu vê que ele olha pra ele vira pra trás e ele fala... Tipo, vocês veem que obviamente os Ferali, eles têm nomes diferentes, né? Ele vira pra trás e ele fala: Sombra, você lembra de como nós fizemos pra cruzar aquele lugar sem problema? E daí vocês veem que ela vira pra ele, ela concorda com a cabeça, mas ela olha pra vocês com aquele... Cara, o olhar dela é muito desconfiado, sabe? Ela olha pra vocês como se... Cara, vocês são meio errado, sabe? Ela olha pra vocês e não consegue passar confiança, tá ligado? Você acha que a gente tem que dizer pra eles como a gente passou? Vê que ele vira pra ela, concorda com a cabeça. Por que não? Como é o seu nome? E ele aponta na direção da Andrômeda. Me chamo Andrômeda. Andrômeda. Sou de uma tribo de constelação. Ela fala... Sou uma tribo de constelação... De uma tribo de pés ligeiros, nomeados constelação. Pés ligeiros. Pés ligeiros. Tu vê que ele olha pra trás, tá ligado? Tipo... E tem um cara que... Cara, ele é bem mais magricelo, tá ligado? Ele é bem mais magricelo, né? Porém, esse cara, apesar de ser bem magricelo, né? Ele tá segurando, tipo, cara, vocês veem que ele tem uma espada gigante, tá ligado? Uma espada claramente pra ser usada com duas mãos, tá ligado? Vocês veem que ele olha pra esse cara, tá ligado? Pés ligeiros, hã? E nisso ele já olha pra Sombra, tá ligado? Que vocês veem que ela é magricelinha e, tipo, cara, ela tem umas unhas absurdas, tá ligado? E vocês veem que as pernas dela são muito musculosas. Ela faz um gesto com a cabeça, tipo, como se estivesse ignorando, tá ligado?
e continua olhando pra vocês. Vocês veem que essa situação inteira, tipo, essa troca de olhares entre eles, é muito constante, sabe? E ele vira de novo pra vocês. Muito bem. Então, me perdoe a falta de educação. Meu nome é Caçada Sem Fim. É um prazer encontrá-la aqui, senhorita Andrômeda. Certo? Sim. Bem, então, juntem-se. Não tem por que ficarem separados. O Zoralfen, ele se aproxima um pouco assim, tomando a palavra, né? Uhum. Caçada Sem Fim? O que é esse lugar? Este lugar é o Espelho dos Espíritos. Uma lenda. Ele nem deveria existir. Alguns Ferali falavam sobre como esse lugar só estava em alguns chifres ou alguns desenhos. Quem diria, hein? Mas eu devo dizer que, apesar de tudo o que nos foi dito, nem tudo é verdade, Andrômeda. A água é muito limpa, o gelo não tomou esse lugar, mas não se escuta nada aqui. Tu vê que ele meio que olha pra cima como se ele estivesse procurando alguma coisa, tá ligado? Não se escuta absolutamente nada. Quando ele fala isso, a Andrômeda, ela dá uma paradinha assim, né? Pra tentar sentir a conexão com os espíritos, né? Ela tenta assim, ela... realmente. Não dá pra ouvir estranho. nada. Absolutamente nada. É bastante estranho. É um silêncio quase enlouquecedor. E tu vê que, tipo, ele fala muito tranquilo, sabe? Vocês veem que, tipo, ele é muito tranquilo. Uhum. Mas bem. Eu continuo até depois que ele fala ensurdecedor, né? Prazer, senhor Caçada. Eu sou o Uri, passo curto. Posso dar uma chegada ali perto? Não tem problema, não? Problema nenhum. Pode se aproximar. Nem que nós fôssemos todos couros rígidos, nós beberíamos toda a água. Então, sinta-se à vontade. Não tem problema. Uhum. Vou tentar uma coisa, Andrômeda. Oi. Franklin, nesse momento, a Moiri, ela tá muito encantada com tudo. Uhum. Só que eu quero observar os dois. Se eles estão com alguma bolsa. Eu quero olhar, tipo, de cima a baixo eles. Eu quero ver se eles estão com a bolsa. Se parece que eles estão machucados, alguma coisa assim. Perfeito. Moiri, rola investigação. Lembra que, por você estar com exaustão, você tem que rolar com desvantagem, tá? Tá. É investigação? Isso, investigação. Pode rolar, mas rola com desvantagem. Não Sim, né? não vai adicionar? Tá bom. Cara, assim, tu vê que eles têm algumas mochilas, algumas coisas assim, mas nada demais, tá ligado? Nada Mas de, cada tipo, um tem muito uma diferente. Não. Tipo, tu vê que alguns têm alguns saquinhos, outro tem uma mochila, mas assim, tipo, nada está com eles. E tá no chão ali. Você percebe que, tipo, eles estão formando como se fosse um pequeno acampamento, tá ligado? Mas eles colocaram ali, tipo, mochila no chão. Vocês veem que alguns galhos já foram reunidos para que eles pudessem acender uma fogueira depois, sabe? Nada de, tipo, nossa, ele tem mochila, ele não, sabe? Não chega a ser... Vou ficar só olhando assim. Eu quero tocar nele, tá ligado? Pode se aproximar dele aí. Eu posso? Nossa, não, Pode. eu quero muito. A Andrômeda, ela vai atrás do Urik, tá perto do lago. Eu vou deixar a Moiri fazer o que ela vai fazer, depois eu vou interagir com a Andrômeda. Não é isso, eu só vou ficar olhando pra ele e você é real. Vou ficar só deslumbrada mesmo. Mas tu vê que, cara, ele prontamente, ele vira pra tu e ele fala: sim, eu sou real. E bonito. Muito bonito. Bonito. Tu vê que ele dá uma risada, tá ligado? Uma gargalhada, tipo, gargalhada, tipo, bem de tiozão mesmo, sabe? Com a mão assim em cima da barriga e... sabe? Meu Deus, gente, já achei alguém pra me casar. Você já pode fazer um casamento agora? Posso sacar um anel? Posso? Gatinho, pega o anel! Vocês veem, cara, que ele dá essa risada, né? Ele põe a mão no ombro da Moiri
Ele já aponta na direção do lago, junte-se a eles. Ele botou A água é muito no boa. Eu tô indo. Agora você falou, eu tô indo. Tudo bom? Vocês veem que ele já vai na direção do restante dos Ferali, né? Zoralfen, tu tá bem isolado, cara. Tu vai até o lago com o pessoal ou não? Eu vou continuar seguindo o Urik e você, Uhum. me aproximo sim. Perfeito. Quer dizer, mas vou sim. Beleza, quer andar aí? Achei que você já tinha movido aqui. Deixa eu ver. Não posso mover, não tem problema não. Mas eu vou aqui, ó. Ele brabo. Nossa senhora, velho. Voando. Calma, eu... Ponta do lago. Pô, gente, eu nunca Posso vi dar dar nota uma 10 bomba pelo ali. salto? Beleza, velho. Ai. Cara, vamos Vou dar uma lá. acrobacia pra dar uma ponta no lago. É o seguinte. Ai. Vocês, quando se aproximam desse lago, o que é que vocês querem fazer? Vocês veem que, tipo, cara, a Moiri, principalmente, quando ela se aproxima mais do lago, vocês veem que esse Ferali aqui, ele meio que já se afasta da Moiri. Tá ligado? Ixi. Fica aquela sensação, tipo, ela se aproximou, tu vê que, tipo, ele meio que te olha esquisito e dá um passo assim pro lado, sabe? Ele se abaixa, vai bebendo água, mas quando ele percebe que tu tá se aproximando, ele meio que olha estranho pra tu, se afasta e continua bebendo água. Olhava a cara dele. O Quero tu não. o Zoralfen, ele começa a encher um cantil com essa água, assim, tá ligado? Uhum. Eu Perfeito. consigo guardar também um pouquinho? Pegar algum frasco de alguma coisa e botar um pouquinho? Consegue. Então eu quero botar um frasquinho e guardar. Perfeito. A Andrômeda, ela se aproxima assim na beiradinha. Ela, Uhum. ela toca com a mão que o braço tá machucado. Ela não toca, tipo, ela meio que tá meio receosa, assim. Ela fica meio assim, sabe? Com a Uhum. água. Ela dá um toquezinho de leve, assim, sabe? Só pra sentir como é a água e tudo Uhum. mais. Mas sem, tipo, mergulhar a mão, essas coisas assim. Ela só dá uma tocada, Perfeito. puxa. A Cabane. Quando a Andrômeda ela põe a mão no lago, e vocês veem que, tipo, ela toca no lago, vocês veem que, tipo, tem aquelas ondas, né? Como se o lago tivesse, tipo, né? Fazendo ondas bem pequenininhas. E vocês veem, cara, que quando ela toca no lago, essas ondas, elas vão quase que num tom de furta-cor, sabe? Eles vão mudando de cor. Vocês veem que, tipo, cara, ela vai de azul pra um roxo, pra um verde, sabe? Até que ela se dispersa completamente. Vocês veem, cara, que essa água inteira é desse jeito. Outra coisa que chama muita atenção de vocês. E aí é que vocês percebem que um dos Ferali, ele não tá só bebendo água. Ele tá com a pata, tipo, a mão, na verdade, né, erguida, quase fazendo com garras, né? Tipo, fechando a mão. E, cara, ele para por um tempo, vocês veem que ele tá muito atento e ele enfia a mão na água. Vocês veem que ele consegue puxar um peixe, ainda se debatendo. Cara, isso pra vocês é de fato um milagre. Tipo, aí vocês acabaram de presenciar 2, tá ligado? 2 milagres aí, velho. Porém, o teu broche, Yurik, continua vibrando. Ele não para de vibrar em momento algum. A Andrômeda ela foi pra frente e se aproximou da beirada, correto? Uhum. Eu quero chegar próximo dela, como se fosse tocar no ombro dela, já que ela tá abaixada, tocando na água. Uhum. O Yuri que chega assim pra ela e fala: Andrômeda, eu acho que do nosso grupo inteiro, querendo ou não, eu e você somos mais espiritualistas. Eu tenho a minha divindade e você tem os seus espíritos, correto? Mas uma coisa é certa, trabalhamos com outro plano. Supostamente esse lugar é pra ser sagrado e ele envolve almas e tudo mais, correto? Não sei se você concorda comigo, mas olha pra isso aqui de novo. Eu já não tô aguentando mais de curiosidade do que tá acontecendo aqui, porque esse broche é uma ligação direta com a minha divindade. E eu acho que se eu e tu tentarmos nos conectar a respeito disso, talvez há alguma reação. Então quero te pedir a sua ajuda. O Zoralfen, né, vendo o peixe sendo pego e tal, né,
Ele vira pro... Qual que é o nome do Feralli mesmo? É Caçada sem fim. Caçada sem fim. Ele vira pro Feralli e pergunta: essa água, ela parece realmente haver vida? Muito diferente de tudo que vimos lá na superfície. Ela tem algum significado pro seu povo? Não. É só água. Algo bem difícil de encontrar aqui hoje em dia, viu? Sabe-se lá por quanto tempo nós deveríamos caminhar sob o oceano congelado para encontrar água de novo. Eu viro pra Andrômeda e falo... E o que são essas luzes, Andrômeda? Essas luzes... Bom, pelo que era contado, são basicamente os espíritos. É uma água tocada pelos espíritos. Assim como naquela vez que a gente estava lutando com o lobo, a aurora boreal tocou o chão para levar alguém ou algo. É basicamente isso também. É como se a aurora boreal estivesse tocando aqui e os espíritos estivessem tocando aqui. Mas eu não presencio nada. E ela pode ser tocada por espíritos malignos? Tu vê Caçada sem fim e ele tá olhando fixamente assim pra vocês, tá ligado? Tipo, a conversa tipo chegou num nível que ele não sabe, entendeu? Como é que é, Lewis? Eu tô olhando fixamente pra ele. Então, pro povo de vocês, a Aurora é a representação espiritual de uma dimensão. Então pode ter todo tipo de espírito. Desde os melhores até os piores. Pode. Acho que é esse ponto que ele tá querendo chegar, né? Tipo, a Andrômeda vê o peixe, ela sabe que, tipo, em qualquer lago, ninguém consegue catar um peixe assim, do nada. Uhum. Ela fica olhando pro lago. Eu quero testar uma coisa, mestre. Ela fica olhando pro lago. E ela pensa num... Tipo, ela vê que tem peixe ou algo do tipo? Sim, você vê, tipo... Visualmente? Tem peixe por dentro do lago, sim. Então... Mestre, eu vou agachar e começar a rezar. Beleza. Com o símbolo. Na intenção de fazer a mesma concentração na época que ela me chamou. Antes do Urique fazer isso, a Andrômeda vai olhar. Tem como você... me dar um pouco de alguma coisa pra melhorar meu ombro? Eu começo, tipo... Tá, tudo bem. Só um pouquinho. E daí eu vou usar a cura. Curar ferimentos nela. Dali. Conjurar, gastar um espaço. Ué, não foi? Ué? Ele só foi o coisa. Eu vou ter que clicar em cura Isso normal, foi acho que agora vai. Agora. 6. E ainda tem mais os... Mais 2 do bônus. Né? Uhum. Mais Então 2, tu cura 7, 8. Tá full. O Zoro vem... Não, tu cura 8. Eu não sei quantos pontos de vida faltavam pra tu ficar inteira. Faltavam 6? Eu tenho... Tá com 3. Eu tenho... eu tô com 3. Tu tá com 3 pontos de vida. Tô com 3 pontos de vida. Foi gasto do temporário naquela outra combate. Isso Sim, aí é a tua sim. vida mesmo. Sim. Já era. É. Tu vai ficar full. Tá, então eu fico full. Pronto. Perfeito. Tá, e assim Tu vê que o Urk desceu pra se concentrar no símbolo. Ele tava com a mão no símbolo, daí tipo, tu chamou ele... Ai. Só um momentinho. Ele ainda com a mão no símbolo, já aproveitando o movimento, ele encosta na tua ferida. O corte dele brilha bem forte. Você presta atenção pela primeira vez que quando ele casta qualquer tipo de magia divina, o símbolo dele e o corte dele brilha bem forte. Num tom azulado, quase que de água. O Zora meio que interrompendo a sua prece, meio preocupado, ele pergunta: você está bem, Urique? Na cabeça do Zora é tipo assim: luzes no lago, papo de espírito. O que ele começa a orar, tá recebendo, tá ligado? Meu Deus. Alguém vai morrer. Certo? É isso que o Zora tá pensando nesse momento, tá ligado? Urique, você está bem? Sim, é cura normal. Era o que eu ia fazer pra ela. Lembra? Minhas habilidades são divinas. Mas É baseado a nisso. sua cabeça...
Isso aqui é uma marca de conexão entre mim e a minha deusa. Foi uma das primeiras intervenções que tiveram ela sobre a minha vida. Basicamente me salvou. Era pra eu ter perdido esse olho, senão a minha vida. Eu realmente não entendo muito bem dessas coisas de deusas, até porque... não queira conhecer as minhas deusas, mas... Como assim? Por que essa marca brilha? É estranho. Rapaz, o lago inteiro brilha. Quem dirá uma marca no rosto de alguém, né? A Andrômeda, assim que ela se sente bem do ombro, ela volta a forma ferale dela, sem ser a lobisomem, ela volta a forma ferale dela. E ela meio que fica assim, né, bem no coisa, e ela tá assim, ó, com a mãozinha, vendo os peixes, ela... Tipo, dá pra perceber nos olhos dela que tá brilhando, vendo o peixe. Só que, tipo, ao mesmo tempo que a Andrômeda tá tipo, com esse sorrisinho bobo, e as outras Andrômedas estão tipo, caraca, a gente conseguiu! Ao mesmo tempo que ela tá assim, tá todo mundo assim na cabeça dela, elas também estão tipo... Será que devo? Será que Tô tentando entender como reagir a isso ainda, né? A Andrômeda, ela realmente, ela prepara, ela dá a concentraçãozinha dela e ela vai querer pegar um peixe. Tá bom. Uric, tu ia falar alguma coisa, né? A gente já rola esse teste, Andrômeda. Calma aí. Fala, Uric. Zora, meu querido, se fosse minha mãe, ela lhe contaria uma história toda enjambrada, cheia de músicas e outras coisas acontecendo. Graças a tudo eu não herdei esse dom, porque, sinceramente, eu não tenho saco pra isso, não. Então, em suma, aconteceu assim. Eu fui atacado e eu consegui desviar no último momento, mas não iria ter conseguido desviar de maneira correta. Na verdade, um brilho aconteceu, o corte me cruzou o rosto, mas não me matou. Eu não entendi aquele brilho por muito tempo. Um tempo depois eu vou em direção a um templo, tento entrar em conexão com uma divindade de sem querer, porque literalmente o padre local, o clérigo, chegou assim, ó, entra com a gente, vamos rezar um pouquinho. Por que não? Nunca fiz isso. Quando eu paro lá, começo a dar uma reza, eu entro em comunicação com a minha deusa. E então, desde então, sempre que me comunico, eu uso de meus poderes, e depois de ter recebido minha missão, minha marca brilha. É uma conexão entre ela e eu. Por isso que eu entendo que a intervenção dela na minha vida é algo já de muito mais tempo. Eu que não sabia. Que interessante. Tu vê que o Caçada Sem Fim, ele meio que... ele aponta assim, tá ligado? Então você tem uma divindade. Normalmente nós só servimos ou entendemos Sila como uma divindade. Mas é interessante. Quantas divindades existem lá fora? Tu vê que ele olha assim pra outra Ferale que tá junto dele. E cara, vocês veem que ela tá... Mano, todos os outros três demonstram uma sensação meio que de desconfiança extrema, sabe? Ela olha pra ele com aquele tom de tipo, cara, isso não é brincadeira, tá ligado? Tipo, vocês veem que a cara dela, ela tá incomodada, velho. Ela olha pra ele, tá ligado? Vocês veem que, tipo, assim, sem muito... como é que eu posso dizer? Sem muita cerimônia, ela meio que se afasta um pouquinho, tá ligado? Se afasta um pouquinho dele e acaba indo pra outro lado, sabe? Tipo, ela se afasta um pouquinho dele e vai pro outro lado. Vocês veem que, tipo, ela tá claramente incomodada, tá ligado? A presença de vocês tá incomodando os outros três Ferale. Exceto o Caçada Sem Fim. O Zora, ele vira, assim, primeiro pro Uric, né, e fala... Pra mim, é um pouco curioso você buscar essa ligação com sua deusa, já que, no meu caso, o que eu mais busco é a distância entre ela. E eu viro pro Caçada Selvagem. Wild Hunts, tá ligado? E falo, parece que seus companheiros não parecem gostar muito de nós. Não se importe. Eles... como eu posso dizer? Ainda tem muito que aprender. Não se preocupe. Não é muito comum que vejamos pessoas tão diferentes.
Você sabe do que eu tô falando. Tu vê que ele aponta pra Andrômeda, sabe? A Eu começo Andrômeda, a rir ela das só... coisas que ele fala, ô Franklin, enquanto ele tá falando. Ai, isso é muito engraçado. Solteiro. Entendi. Perfeito. KKK, solteiro? Solteiro. Casado. Entendi. Cara, ele fala isso pra Andrômeda, né? E vocês veem que, tipo, assim como vocês fizeram, ele faz também. Ele tem um odre, tá ligado? Ele vai lá e enche com essa água, tá ligado? Ele tampa o odre direitinho, coloca de lado, né? E nisso ele meio que já vai olhando assim pra o meio das coisas dele. E, cara, ele simplesmente vai lá e se senta. Na frente desse lago, o que vocês estão vendo é como se fosse uma espécie de parede, sabe? Tipo, vocês estão olhando pro lago. Depois do lago tem mais uma parte de tundra, neve e uma parede gigante. Que vocês, tipo, conseguem entender que mais ou menos talvez aquilo seja quase como se fosse um domo pela metade, sabe? Algo que está ali que é pra proteger mesmo o local. Não cobre o local, não entendam como se ele cobrisse o local. Mas, tipo, a ideia que vocês têm quando vocês olham pra aquilo é que aquele lugar é quase que redondo, sabe? O lugar inteiro que vocês estão, ele é quase que redondo inteiramente, né? Isso torna o lugar muito mais bonito. Muito mais bonito. Ele tá sentado de frente para o lago. Ele olha para vocês de novo e fala: se vocês já acham que ele é encantador, eu queria ter tido a visão desse lugar durante a noite. Mas já não anoitece fazem muitos anos. Então, é algo que eu acho que nós nunca mais vamos viver para ver, né? Não sabemos o que é que tá acontecendo, então... A Andrômeda ela só concorda, assim, né, com ele falando. Ela tá olhando, assim, pro lago, ainda, assim, com a mãozinha, assim, querendo pegar os peixes. Vai lá. Natureza. Aliás, natureza não. Prestidigitação. Prestidigitação. Nossa, ela foi procurar porque o nome é muito diferente, né? Prestidigitação. Vai lá. Boa. Prestidigitação com desvantagem. Vai lá. 15. Perfeito. Boa. Quer adicionar um resultado nisso daí, Akabane? Não. Não? Beleza. Não. Cara, tu tá com as mãozinhas lá preparadas e tu vê um peixe passando na tua frente. Como é que tu agarra ele? Eu tô, assim, concentrada, né, vendo os peixes. E com o braço que tá mais saudável, porque ainda tá no processo, né? Meio dolorido, sim. Ela faz assim. Ela fica literalmente bem assim, olhando. Fica a fendinha, né, do olho dela. Ela só vai. Tchau! E pega. Ela vai literalmente. Que bonitinha, mano. Ela Vocês veem que quando. Exato. E vocês veem que quando ela pega o peixe, ela começa a, tipo, se destransformar, tá ligado? Porque o tempo acabou, né? Ela começa a se destransformar. Então, tipo, o pelo vai voltando, né? Vai diminuindo e tal. Os dentes vão diminuindo também. E ela tá lá com o peixe na mão. Aí ela olha assim. Ela fica analisando o peixe. Porque os peixes só vinham meio estranhos pra tribo dela, né? Ela vê assim que, tipo, o peixe tá bem saudável e tudo mais. Sim. Aí ela só devolve assim pro lago. Ué? Então, Zora, por que devolveu o peixe? Ela ficou olhando assim pra mão, ela... Ele é saudável! Ela olha assim, vê ele é saudável! É. Todos eles são. Aí ela fica assim olhando pra. Ela fica assim olhando pra mão dela. Ao mesmo tempo que ela tá olhando pra mão dela, tá meio assim com um lago na frente. Ela vê as cores dançando. Ela. Ao mesmo tempo que ela tá. Como é que é a palavra? Tá maravilhada. Maravilhada, ela sim. tá encantada. Tipo,
ao mesmo tempo que elas estão maravilhadas, Uhum. elas estão tipo... Tá... Elas estão tipo... Tá, o que Fica a gente aquela. faz agora? Exato. É... Aí ela olha assim pro lago, ela faz a conchinha, né? Na mão. Uhum. Aí ela olha assim pro Uric. Ela olha assim pro Uric. Ela olha pra água na mão. Ela olha pra Muri e pro Zora. Ela faz assim, ó. Cara, Ela só dá um... é a água mais pura que você já bebeu na sua vida. Ela é maravilhosa. Essa água é maravilhosa. O Zora fica meio desconfiado olhando assim, sabe? Uhum. Ele não sabe o que esperar. É seguro? Claro que é seguro. Se não fosse seguro, nós 4 já teríamos tido problemas. Se é que você me entende. Aí- Beber água de locais desconhecidos traz problemas. Aí começa a rir. Você é tão bobo. Ai, meu Deus do céu. Aí o Zora fica com uma expressão um pouco mais séria, né? E fala: vocês todos então beberam água desse rio? Sim. Desse lago? Não deveríamos? Tu vê que ele olha assim, tipo, já meio assustado, sabe? Tipo, pelo que tu pergunta. E ele já meio que olha, tipo, pro restante do pessoal que tá atrás dele. E como se estivesse questionando os caras de novo, ele... Não deveríamos? Tá ligado? Espera uma resposta deles. E daí ele olha de novo pra tu, sabe? Esperando que tu tenha uma resposta. Então, o Zora com uma expressão mais fechada e mais séria, e um pouco nervosa também, ele vira: bom, nós viemos aqui ao que tudo indicava parecer algo ruim, forças desagradáveis, o Uric falando sobre esse lance espiritual e um chamado, a Andrômeda sentindo um perigo. A gente enxerga um lago desses com essa imensidão, e eu não entendo direito, mas espíritos e... eu não sei. E vocês todos beberam? Eu sei, nada faz sentido. Isso também tá me incomodando. Sinto que eu deveria me preocupar. Vê que ele cruza os braços assim, meio que olhando pra baixo. Se preocupar com o quê? Por qual motivo Veja bem. vieram? Nós estamos migrando. Cada um é de uma tribo diferente. A Andrômeda, ela para assim. Ela olha assim. Ela percebe, né, que cada um é um... Você Uma vê pergunta. claramente, Uma espécie. cada um é diferente de outro. Tipo, tu vê que Uma um é mais pergunta pro musculoso, o outro... Pode falar. Ó. A Andrômeda, ela fez a explicação sobre os desertores pro grupo? Ou foi só pra ela? Aquela entender dela? Acho que ela não explicou, não. Não, chegou a explicar pra gente, né? Não. Não lembro, acho que ela não sabia se explicou. ela tinha falado ou Não, não. não expliquei, não. Ela só Por chegou a isso, explicar a anda- história pra gente. É... Ah, foi só a A história. Andrômeda, né? ela dá tava uma com dúvida parada disso. assim, quando ele fala. Ela dá uma parada, aí ela olha assim pra eles. E ela lembra, né, da história. E do... Eu esqueci o nome deles agora. Eu lembrei na sessão passada, eu esqueci agora. Dos desertores. O Sivudlek. Aham. Sivudlek. Ela olha assim pra eles, olha pro lago. Ela toma a posição de Andrômeda. Uhum. Da líder Andrômeda. Ela senta de perna cruzada assim na beira. Caçada, por que vocês estão migrando? O que aconteceu com a tribo de vocês? A neve. A neve acabou com tudo. Essa é a mesma história, não só a minha, mas também a história de todos eles. Sombra Selvagem, Rugido Noturno, Aurora Azul. Eu olho pra cara dele, prazer, viu? Com cara de deboche, assim, ó. Dando tchauzinho, assim, ó. A Andrômeda, ela muito rápido, ela só pega água e joga assim na cara da Moiri. ela literalmente tá muito séria, ela só faz assim. Uhum. Na cara da Moiri. Ela joga água na cara da Moiri. Beleza. E ela Olha, olha assim pra cuidado Moiri, com não isso daí, devolvo. pra não desperdiçar. Ela olha assim pra Moiri, não devolvo. Muito sério. Eu olho assim, bom que hidrata. Eu olho pra cara.
Ela é bobinha, ela adora brincar. E ela, gente, ó. Deve ser por conta do tamanho, né? Alguns Ferali, quando eles são mais jovens, eles costumam ser mais brincalhões mesmo. É comum. É, brincalhona. A Andrômeda, ela tá olhando assim pra cada um. Mas e o resto da tribo de vocês? Todos foram cometidos por alguma doença, fome? Bem, foi a neve. A neve acabou com tudo. Alguns por motivos um pouco diferentes. Mas no geral foi a neve. Tudo é culpa da neve. Tu vê que meio que ele olha assim pra baixo, sabe? Meio que o semblante dele muda, sabe? Aquele semblante que ele tava meio alegre, sabe? Tipo, meio risonho, vira um semblante de alguém que se compadece por alguma coisa, sabe? Tu vê que ele meio que abaixa assim a cabeça e é como se o pensamento dele fosse pra um lugar muito longe dali, sabe? Muito longe. Zoralfen, tu queria falar alguma coisa? Eu viro pro Caçada Sem Fim e falo: você parece já estar acostumado com mais tipos de pessoas, né? Pelo seu comportamento. Você é algum veterano de viagem? Algo do tipo? Bem, veterano? Não sei se veterano. Eu já fiz algumas incursões, mas viagens muito curtas, de uma tribo para outra. Não, talvez ela consiga falar um pouco melhor sobre o assunto. Tu vê que ele aponta pra uma Ferali, tá ligado? Que é justamente a Ferali que tá emburradaça, sabe? Só que ele meio que olha pra ela, ele vê que ela tá com aquela cara de má vontade, só que eu acho que ela não vai falar muito. Então, basicamente o que eu fazia eram só algumas incursões. Ia de tribo em tribo, vendo o que um ou outro precisava. Mas era só isso. Não sou veterano. Eu acho que ninguém vai ter tempo de se tornar um veterano. Entendo. O Zoralfen, ele entra num estado um pouco pensativo e um pouco perdido, e ele se afasta um pouco do grupo pra dar uma olhada nas redondezas do lago, né? Uhum. Aí. E ele vai pra cá. Ele começa a caminhar nessa direção para começar a observar a encosta e a observar e ver se consegue alguma informação a mais, alguma pista que talvez ele possa ter perdido, alguma sutileza. Perfeito. Ô, Frank, eu também quero fazer mais uma coisa. Essa terra, eu consigo ver alguma coisa diferente nela? Alguma coisa do tipo? Cara, além de tudo, tá ligado? Não, daí vou pro Lago RGB. Eu queria ver se tem na Terra, tipo, tem alguma coisa que dá pra sentir que é diferente. Porque, assim, eu quero coletar. Eu quero começar a coletar. Depois de ter feito já, ter babado o cara já tanto, eu quero guardar um pouco de tudo. Tipo, tudo que eu ver, uma pedra, uma terra, eu quero folha, eu quero tudo. Perfeito. Cara, assim, como eu disse, tudo aí é muito diferente pra Moiri, tá ligado? Tudo é muito diferente. Tu já teve uma visão, né, de um lugar parecido, assim, tipo, com a mesma vegetação e tal, mas você era muito nova, então, tipo, não foi uma imagem que ficou gravada 100% na tua cabeça, sabe? E, assim, era muito menor do que isso daqui. Era algo que você via que, tipo, o gelo ia cobrir em 2 semanas e, entendeu? Era início de inverno, então, cara, foi uma parada que te marcou muito, justamente essa visão. E tu reencontrar um lugar muito parecido com a última visão que tu teve, né? É isso que te chama a atenção um pouquinho. Mas assim, cara, tudo é diferente, tá ligado? As plantas são diferentes, a terra é diferente. Por enquanto vocês só estavam vendo neve e galhos mortos, tá ligado? Além das árvores, óbvio, né? Todas as árvores, elas eram cobertas de neve, tá ligado? Todos os pinheiros estavam completamente brancos. E aí não. Aí é tundra, é tipo uma vegetação completamente nova, sabe?
Eu quero tirar o gato de dentro da bolsa e deixar ele um pouquinho livre e ficar pegando as coisinhas do chão. Tipo, tudo que eu encontrar, eu vou pegando, eu vou olhando pra cara do gato. E quer comer alguma coisa? Pra ver se o gato interage alguma coisa, ou não sei se ele quer. Alguma coisa. A Andrômeda, depois de ouvir, assim, né, a coisa do caçada. Desculpa. Sem problema. Ela fica assim, olhando pro lago. Pensativa mesmo, tipo, perdida assim, no meio dos pensamentos. Ela quer ver se, tipo, se no atual momento dela, por estar tão maravilhada, tão desconfiada, ao mesmo tempo, ela consegue procurar, assim, no que ela tem de informação das Andrômedas até o presente momento, se ela tem alguma informação de algo, mesmo que seja um lago bom pros Feralis, que seja a lenda, ela quer tentar lembrar se tinha algum mito sobre ele. Perfeito. Seguinte. Rola religião, Andrômeda. Ah, e outra coisa. Pode falar, ó. Vou ficar eu quero tentar fazer a comunicação com o que eu te falei. Tá. Perfeito, ainda, perfeito. Tá depois deles. Maravilha. Então já fala o seguinte, Arthur, rola religião também. Pode falar, Cabane. Eu vou usar um ponto do desvantagem, né? jogador. Isso, desvantagem. Vai usar? Beleza. Vou. 22. O cara tirou um 20 e um 2. Tá bom. Um 20 e um 2. Você não vai perguntar pra ele se ele quer usar o... Não, eu já respondi ele antes. Ele já falou. Tá. É o seguinte, Andrômeda. Tu tá ali, buscando, né? Nas tuas memórias, alguma coisa que faça sentido, né? Talvez uma resposta pra esse mistério, né? Que foi colocado diante de vocês. E, cara, tudo que você tem em mente são coisas que eu já falei, tá ligado? É o espelho dos espíritos, um lago que os espíritos se comunicam com as pessoas, tá ligado? Além desse lugar, o único local onde você conseguiria encontrar os espíritos, isso daí já foi algo que né, foi revelado um pouco mais pra frente, seria num monte muito grande, chamado Monte Kataj. Então, tipo, cara, por enquanto, tudo que você tem é exatamente isso. E assim, esse lugar, ele era um mito. Tanto é que as pessoas não se preparavam pra vir pra ele, entendeu? As pessoas não se preparavam. As pessoas, quando tinham de falar com os espíritos, falavam com os anciões da tribo, né? Pra que, através de rituais, algumas coisas assim, eles tivessem, né, o contato dos espíritos, mas era muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Mas, cara, nada pra tu faz sentido. Tipo, né, novo. Não tem nada novo, nenhuma informação nova. Zoralfen, você foi atrás, né, de buscar algumas informações e tal. E assim, cara, tu tá olhando o cenário, né, pra tu, o lugar, a vegetação, é tudo muito diferente, tá? É tudo tão diferente que, cara, assim, pra tu é indiferente, na verdade, né? Pra você é indiferente, tipo, cara, tu não sabe que tipo de vegetação é essa, tu não sabe como, né? Pra tu é tudo esquisito, velho. Então, assim, nenhuma informação nova, tá ligado? Nenhuma informação nova, só as informações que eu já dei sobre o local e tal. Talvez tu olhe assim uma coisa ou outra, que tu perca um pouco mais de tempo olhando e tal, mas nenhuma grande informação. Nenhuma grande informação, né? E quanto ao Uric, eu acho, né, tu se colocou ali pra tentar entrar em contato com a tua deusa e tal, mas, cara, o teu broche, apesar de estar vibrando muito,
tu não consegue ter uma resposta. Tu não consegue sequer sentir alguma coisa. Além do broche vibrando, né? Porém... Opa, alguém caiu, mas daqui a pouco volta. Calma, foi a Lewis. Porém, quando isso acontece, né, que você sente que você não consegue entrar em contato com a sua divindade, né, entrar em comunhão com a sua divindade, o que acaba te incomodando um pouco é que desde a hora que você entrou aí, você não sente mais ela. Uhum. Você não consegue mais sentir ela. Vou ficar com a carinha aqui, ó, pra poder aparecer aqui. Realmente, como se aquele pedido dela foi o último linha de contato que eu tive com ela. Depois disso, não sinto mais ela. Exato. Okay. Perfeito. Eu ligo pra deusa, a deusa não atende a cobrar. Daí eu dou uma levantada. Eu levanto, tipo, primeiro normalzinho, assim, só que daí eu abro os olhos e eu olho em volta pra ver o pessoal que eles estão fazendo, né? Porque eu tava focado. Vejo que o Zora tá se esvaindo pra lá. E eu olho pra Andrômeda preocupado. Andrômeda? Eu não sinto ela. Desde a última mensagem. Eu tentei me comunicar. Exato. Isso é mais do que preocupante. A última coisa que eu escuto foi um pedido de ajuda. E depois disso eu não consigo manter contato com ela. Vou saber eu se o último vestígio que eu tinha dela acabei de ser usado pra te salvar. E às vezes os deuses erram. Eu acho, né? Às vezes eu penso também, vem esses pensamentos depressivos de tipo, se ela me salvou, deveria valer a pena. Mas eu não vou pensar nisso agora. Tu vê que ele dá um sorrisinho assim e ele fala, calma, rapaz. A Andrômeda, ela tá ainda, né, tipo, concentrada, né, pensando assim, ela olha, porque ela não tá sentindo, né, o que ela deveria estar sentindo. Uhum. Que seria abraçada pelos espíritos. Exato. Ela fica assim, olhando. Ela quer olhar em volta, assim, tipo, dar só uma bizuiada, sabe? Assim, em geral. Uhum. Mestre, eu vou usar o meu amuleto de uma forma diferente. Ele vai ser um instrumento de achar água. Eu vou começar a me movimentar em direção ao Zora e vou tentar reparar o máximo que eu consigo na intensidade da vibração que ele tá conseguindo fazer. Já que eu corporalmente não consegui me conectar, vou tentar usar o meu símbolo pra isso. Uhum. Pra tentar ver se eu consigo intensificar ou menos ou mais o sinal, pra me dar uma localização. Perfeito. Cara, tu meio que pega um pedaço de galho ali, né? Ou tu quer fazer isso literalmente com o símbolo? Não, com o símbolo. Eu vou, botar a mão no símbolo. E ir guiando ele como se fosse, entendido. E daí eu vou eu vou me direcionando, né? Com ele, eu não tiro ele. Eu vou me direcionando e sentindo se ele tem alterações. Perfeito. Cara, tu põe a mão no teu símbolo, né? E tu vai caminhando na direção do Zoralfen. Não é isso? Isso. Perfeito. Cara, tu vai caminhando na direção do Zoralfen, né? Bem tranquilo. E, cara, tu vai saindo desse local e o símbolo, ele parece... Quando ele vai chegando mais próximo do Zoralfen, parece que diminui a quantidade de vibração. Não é algo muito grandioso. Não é algo muito grandioso. É o suficiente pra mim sentir uma diferença. Mas tu sente. Tu sente uma diferença muito pequenininha. Não é algo muito grandioso. Algo assim, mais ou menos. Eu cheguei perto do Zora. Bem mais perto dele. Tá colado nele. Isso. Tá, chegou aqui do lado do Zora e... eu acho que não é por aqui não, da capa roxa. E eu viro, dou meia volta, literalmente. Eu só falo isso pra ele e volto naquela direção. E daí na intenção de ir pra cá. Perfeito. O Zora põe a mão no ombro do Uric, pra ele dar um tempo ali, né? E fala... O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho isso tudo muito estranho. Você primeiro vem com esse papo de desespero, alguma coisa séria. Encontramos mais dessa raça estranha de Andrômeda, do qual não sei nada a respeito. Eles parecem ter alguma ligação espiritual, mas com esse lugar, e esse lugar não parece demonstrar nada. Porém,
ainda assim é surpreendente, pois a vida aqui... Eu não sei, Urique, mas Eu acho acredito que um perigo espreita. Eu acho que a ligação deles acho que a ligação deles aos espíritos é uma maneira um pouco diferente da minha. Eles são um pouco de... Eu não consigo distinguir as duas, mas eu acho que a situação do ambiente aqui deixa eles mais eufóricos do que a gente, e eles parecem que estão ignorando o fato que tem algo de errado. Acho que a Andrômeda só se fragou da situação quando eu tava mencionando e você tava mencionando sobre o problema que a tinha antes. Acho que deles eles não vão sentir o perigo, mas deve ter alguma coisa aqui. Sobre a minha parte, que você não entendeu, vou te colocar num conceito bem simples. Tem uma voz na tua cabeça que ela te guia, e até agora ela não tinha errado. Do nada, tu perdeu o contato com essa voz, e ela não te responde. Esse que é o que eu tô dizendo. E a última coisa que tu escutou dessa voz na tua cabeça foi me ajuda. Eu fico olhando pra bolsa de água que eu peguei assim, né, que eu enchi, o cantil de água. Seja sincero, Urique. Você acha que devemos confiar nesses Feraris?